nós vamos falar um pouquinho daquele tema que a gente já estava desenvolvendo, né, que é sobre os recursos que são fundamentais para a estruturação da família, e a gente tinha ficado de começar falando sobre a afetividade. Então, a afetividade, né, é o exercício do afeto, do cuidado, do carinho, da atenção, isso é fundamental para a sustentação não só de um relacionamento familiar, mas qualquer tipo de relação. As relações que não se fundamentam no afeto, elas tendem a não se efetivarem com o tempo, porque se perde, né, pela indiferença, pela falta desse cuidado no relacionamento. Então, marido, mulher, pais, filhos, eles têm que serem treinados constantemente a viver essa relação de afeto, né? E transformarem esse processo numa constante, sem, a momento nenhum, achar que só a afetividade resolve, né? Então, nós temos aí o contrato, né, que é a fidelidade, a produção, que é a cooperação que as pessoas fazem, e a afetividade. E nesse caminho, é importante a gente ver que a fidelidade ela define os limites. Então, aquilo que foi construído como um propósito para o casamento, para a estruturação de um lar e, posteriormente, de uma família, ela define esses limites que eles não podem deixar de existir, né? Nós podemos compartilhar muitas coisas, mas cada um é uma individualidade e cada um tem o seu caminho, né? Nós podemos, numa fala do Gibran, né, tocar, né, brindar um com a taça do outro, mas a gente não deve beber da taça do outro. No contexto, Valeu, obrigado. No contexto que essa fidelidade, esse processo, né, determina que cada um tem o seu desafio, cada um tem a sua caminhada, cada um tem o seu lugar nesse processo todo, e a gente vai vendo durante todo o tempo as criaturas, às vezes, acreditando viver um processo de intimidade, vivendo um processo de desrespeito ao lugar do outro, e lembrar sempre que a gente nasce só, a gente cresce sozinho, né? E a gente vai desencarnar sozinho, e o nosso encontro com Deus é de cada individualidade, uma realidade do universo em amor. Então, nós podemos dar as mãos, podemos caminhar juntos, mas nós não podemos obrigar o outro a ultrapassar esse processo sem ele ter condições, e nem
a adentrar no caminho das pessoas que elas não nos permitiram e que nós não fomos concitados para esse processo. Quando a gente fala de cooperação, né, a gente vai lembrar que o propósito maior da cooperação, né, desse caminho de produção dentro de casa, para o nosso aprendizado, é determinar os nossos papéis. Lembrando para a gente que nós não deveríamos ter papéis únicos e a gente precisa aprimorar o lugar que a gente se encontra na vida. Então, a relação familiar, ela é um convite para que a gente se aprimore nesses papéis. Então, muitos jovens, num processo de caminhada pessoal, a gente aprendeu determinados papéis. E não dispostos a uma introspecção, uma avaliação, a gente se manteve nesses papéis. Então, às vezes, a gente continua sendo, durante décadas, o filho desorganizado, a gente continua sendo aquela pessoa autoritária, nós continuamos sendo o palhaço da vida, todo esse processo, e a vida não pode ser assim, e os nossos papéis, eles precisam se ampliar. Já que nós estamos falando de evolução, a nossa postura tem que ser diferente, né? Ser pais, mas cada vez mais pais maduros e capazes de lidar com os desafios da paternidade de forma amadurecida. Sermos companheiro e companheira, né, mas com um papel de companheirismo cada vez mais aprimorado nesse contexto. Sermos filhos, mas filhos que amadurecem, que cooperam, que transformam, que caminham nessa vida. Então, muitos de nós permanecemos no mesmo papel que a gente vivia, no mesmo lugar que a gente construiu, e isso não é o propósito do processo de evolução. Muitas vezes, inclusive, a nossa religiosidade, ela continua a mesma religiosidade de muitos anos atrás. Nos mesmos rituais, no mesmo tipo de oração, no mesmo tipo de discurso, no mesmo propósito, na mesma forma de estudar. Se a gente não muda isso, né, a gente está em dívida com o que seja o processo de crescimento. E se alguém de nós intimamente acredita que é bom suficientemente, que faz os seus papéis da melhor maneira possível, que está atendendo a cobrança de Deus ou da lei, se a gente está nesse lugar, a gente pode saber que a nossa vida está muito complicada, porque nós estamos distante do que a proposta nos chama, o convite nos traz para esse caminho. E a afetividade, ela vai explicitar as nossas interrelações. Então, o modo da expressão de afeto, a presença desse afeto, a reciprocidade afetiva, ela vai explicitar as nossas relações. E dentro de uma família, né, mesmo que todo mundo se goste,
porque às vezes tem pessoas que nem se gostam, né? Nem têm nenhum prazer e nenhuma vontade de estar ali, né? Se sente, vive e se acha como um peixe fora da lagoa. Nessas relações afetivas, elas também precisam se aprimorar, né? E nós temos que ser pessoas cada vez mais afetuosas, sem necessariamente isso se transformar em pieguice, e não se transformar também em sentimento de posse, né, numa obsessão, numa dependência afetiva das pessoas que estão na casa e que buscam esse contexto. Lembrar que, se vocês quiserem interromper, pode abrir o microfone aí e fazer a pergunta, porque, como eu estou usando aqui o meu material, para mim não me esquecer do que eu quero estar dividindo agora, ainda hoje, eu não estou vendo vocês. Então, só para ter essa ideia. Vamos falar um pouquinho sobre educação na relação familiar, lembrando o que seja educação e lembrando quais são os principais aspectos educacionais da caminhada da criatura. Lembrar que a palavra educar vem de educare, que é de tirar de si, né? A educação, ao contrário da instrução, não é um processo de doutrinação, né? Não é um processo onde você leciona para alguém, oferece para ele uma doutrina ou um conteúdo do processo de educação, me faltou aqui a palavra, e nesse sentido, e você vai colocando as coisas na vida das pessoas. O processo de educação é um processo de desafio, porque ele exige dos pais um conhecimento, uma observação, uma maturidade para compreender os filhos e tirar desses filhos a potencialidade que eles têm dentro deles. E muitas vezes a gente confunde o processo educacional com o processo de doutrinar as pessoas, né? Colocar as pessoas no caminho que eu acho certo. Não é isso que é a proposta. Hoje, a sociedade enfrenta uma condição complicadora que está relacionada com o momento evolutivo do planeta e está diretamente relacionada com o comprometimento do processo educacional da vida. Porque nós estamos recebendo cada vez mais espíritos que têm mais conhecimento e mais capacidade de lógica, de raciocínio, de crítica. A falta desses recursos na figura dos pais, principalmente, e na ausência dos pais, que é uma situação que a gente vê muito, dificulta o processo
de educação, por exemplo, dos filhos. Roberto. Pode falar, mãe. Aqui, você está falando uma coisa aí, eu estou pensando aqui, né? Estou pensando do meu lado, né? Na criação dos meus filhos, que hoje é muito diferente, né? Mas isso não significa que a gente não tenha que pôr limite neles, né? Eu fico pensando assim, a gente põe limites, mas eu acho que algumas coisas, eu acho que eu errei. Eu hoje me faço meia-culpa, né? Porque eu queria que fosse igual a que eu era, que eu tinha, que eu entendia. Hoje eu entendo que é diferente. Hoje eu entendo que é diferente. Eu tenho um neto, você tem neto, e você está vendo, nós estamos vendo esses meninos chegando aqui, deixando a gente boba, com tantas coisas que eles vão mostrando de acelerado que não era na época dos nossos filhos, e que dirá nós, né? Mas isso não impede, a minha pergunta é isso, não impede que a gente coloque limite, não é isso? Educação é necessariamente trabalhar com limites, né? Os limites das potencialidades e os limites das deficiências das pessoas, né? Saber entender o indivíduo e dar a ele recursos para que ele desenvolva a potencialidade dele e que ele aprenda a lidar com as suas deficiências de maneira que elas não sejam nem prejudiciais para a própria criatura, nem sejam prejudiciais para qualquer indivíduo, né, que chegue até ele. Então, quando a gente fala que nós temos que permitir que as coisas saiam do indivíduo, nós não estamos falando que isso significa que nós temos que deixar que as coisas saiam de qualquer forma, porque isso é o papel da educação. O mestre, né, o indivíduo que está ao lado, ele faz essa evocação na vida da criatura do limite, né? Mulher, se ninguém te condenou, eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Né? Há um projeto de limitação. Né? Você não deve repetir aquilo que não foi bom na caminhada, né? Nós não temos que ficar com as coisas que são tóxicas na nossa vida. Agora, a educação, ela envolve alguns campos, e nesses campos a gente aprende coisas diferenciadas, né? A educação no campo social, ela vai trabalhar com o indivíduo com os seus papéis e os seus limites, que é o que nós estamos falando aqui agora. Então, dentro da estrutura educacional na família, é importante que os filhos, que os pais, que os companheiros, que as pessoas que se agregam à relação familiar diretamente, elas tenham papéis, que elas conheçam as regras, os limites da estrutura da família, porque isso é fundamental para a gente caminhar. E conhecer os papéis não é se manter no mesmo papel, é se reconhecendo num determinado papel, você se aprimorar enquanto esse indivíduo e saber incorporar outros papéis, né? A gente sai do lugar de filho, de irmão, com outras relações para ser companheiro, marido, mulher, e aí a gente passa a ter o papel de pai,
né? O filho tem esse papel e, de repente, ele tem o papel de irmão. Então, nós vamos ter muitos papéis dentro da educação, né, social, mas a gente Roberto, tem que... Pode falar. eu estou achando isso muito difícil, mano. Pelo amor de Deus, é um trabalho muito grande, é uma requisição muito grande para o espírito, uma coisa dessa. Eu, Mas eu, você eu, está eu, achando que você veio para cá para coisa fácil? assim, eu não, eu tenho minhas questões e tudo, mas hoje eu posso falar, com o feedback que meus filhos me deram, que eu consegui alguma coisa, mas eles me passaram. Agora, puxa vida, e aquelas pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade maior que a nossa, mais dificuldade e tudo, que vivem num lugar em que a sociedade em que eles vivem ali, naquele cantinho que eles estão, permite uma promiscuidade maior para os filhos delas, né, um acesso a drogas e tudo mais, uma questão complicada. Poxa, como é que eles, sabe, como é que eles vão sobreviver a isso? Como é que eles vão conseguir contornar essa situação? Nossa Senhora, é muito complicado isso, pelo amor de Deus, véio. Os papéis que a gente Ô, vive e tudo mais e tal, mas pelo amor de Deus, velho. ô, E aí, tá Alexandre, tudo bem, nós estamos vivendo um mundo de prova e expiação, tá? Mas e aí? Deixa eu dar meu pitaco antes do Roberto responder. O Hélio, quando eu me questionava sobre as minhas decisões com a criação do Lucas, porque eu fui mais rígida do que... O Paulinho vivia falando que eu era rígida demais. Ele falava, Sandra, depende da intenção. Se a sua intenção foi a melhor possível naquele momento, pronto, Deus é que vai te julgar, entendeu? Se a sua intenção é a melhor possível, a sua intenção era de quê? De sobrepor você sobre o filho ou era de fazer o melhor que você podia? Eu acho que a gente tem que analisar, é assim. Ana, você não pode cair nessa, não. A sua intenção dentro do que você acreditava era o melhor. Eu imagino isso. Mas e o outro? E ele? E o Lucas? O Lucas, Ele que vai pagar terapeuta e vai resolver os problemas dele, igual eu pago terapeuta, cara. O problema é dele. Mas a questão, eu acho que, Roberto, só mais um não, pitaco. eu também quero dar um pitaco. Eu acho que cada um está no seu lugar, sabe? Assim, a gente não vem aqui, igual o Roberto estava falando, você não veio aqui a passeio, nem veio para ser fácil, nem difícil, né? Mas cada um sabe o lugar que escolheu para estar. Então, ele já fez uma preparação para estar nesse espaço. Isso não significa que eu tenho que ser ausente da vida do outro, né? E não cumprir minha obrigação social, pelo menos a minha obrigação social, que eu acho que a gente começa por ela e não pela caridade, né? Porque a caridade é dar de mim mesmo, né? Não é simplesmente dar comida, dar roupa, que é uma obrigação social, né? Então, eu acho que no momento que eu dou do meu tempo, dou do meu aconchego e tal, aí sim, aí entra um processo pessoal que seria a caridade. Mas eu acho que a gente não está, cada um está no seu espaço. Então, às vezes eu entro no espaço do tribunal, por exemplo, no lugar que eu trabalho, eu olho o vigilante, olho o faxineiro, e falo assim, não, quanto que eu tenho e tal, né? Poderia estar assim, estar assado. Mas aí é a condição e a prova que cada um pediu, né? Para poder entrar no seu processo evolutivo. Quem mais que queria dar um pitaco aí? eu não tô olhando essa questão de material exclusivamente, não. Eu estou olhando, a matéria que você falou aí influi. Não vou dizer que influi, não, mas tem o seu local. Eu estou aqui. E o cara que está na favela lá, lutando, a mãe lá, principalmente a mãe, né? Lutando para que os filhos dela não se envolvam com drogas, com nada. Você entendeu? É uma batalha. Nem tenho adjetivo para falar aqui agora, sabe? É uma batalha complicada, é difícil. Ô, Alexandre, eu acho que a leitura que você está fazendo, ela é uma leitura de um ponto de vista que não é o adequado. Porque quando eu falo de processo educacional, e eu falo de papéis,
né? O papel da paternidade e da maternidade, ele não se determina como um papel bem feito ou não bem feito dentro das limitações da criatura pela postura dos filhos. Ele faz por o que ele fez na vida. Porque o que acontece com a grande maioria de nós é que nós nos culpamos muito, porque muitas vezes nós ensinamos com a palavra e os nossos exemplos não são exemplos para os nossos filhos, né? Então, adequadamente, são contraditórios ao que nós falamos. Quanta gente aí, você lembrou a questão da droga, quantos pais falam do risco da droga e fumam maconha dentro de casa? Então, quando a gente fala da importância do papel, né, desse aprendizado, o que eu tenho que responder, e não concordando aí muito com quem falou que a gente tem que responder a Deus, a gente não tem que responder a Deus. Nós temos que responder ao Deus que mora dentro de mim, que é a minha consciência. E a missão maior da minha vida é da minha mudança e do meu aprimoramento. E eu mudar ou aprimorar não significa que o mundo ao meu redor conseguiu fazer coisa semelhante, né? Uma das grandes propostas de Gandhi, certamente no mundo espiritual, era de poder ensinar, né, que os homens têm armas diferentes da violência para se defender e construir limites e buscar respeito e ter espaço na vida. Ele, à medida em que ele foi caminhando no processo, ele se transformou em referência para o seu povo no seu trabalho. Mas isso não significa que o seu povo aprendeu. Tanto não aprendeu que, quando eles foram libertos dos ingleses, eles começaram a brigar pelo poder entre eles e, vendo a postura de Gandhi e o incômodo que era a autoridade dele moral no povo, a única solução que eles viram foi matá-lo, para que eles pudessem dividir, né, transformou a Índia e o Paquistão, nesse contexto. Agora, Gandhi fez o seu papel. Quando você disse assim, isso é muito difícil, olha, nós não viemos para as coisas fáceis. E é por isso que é muito complicado. Tem muita gente que acha que ele vai a uma reunião por semana estudar. E ele faz uma campanha do quilo no final de semana, que o pessoal vai juntar aquilo e depois dar para os outros, que ele melhorou e que ele é uma pessoa boa. Você ouviu? E isso não significa nada disso agora. na vida. Não, isso, tira o fone. E se isso não for... Eu errei, eu vou sair da reunião. Tem um monte de gente que está... Eu vou sair da reunião agora porque eu errei. Espera aí. Não, a sua amiga não sabe como eu que ela vou sair faz. da reunião agora, o problema dela. Então, Põe no mute, põe no mute aí, Alexandre. Pronto. Ô, Roberto, aproveitando, então, e dando só uma pergunta, né? Aproveitando aqui. Ô, Ellen, só um minutinho. Você quer falar primeiro, Ellen? Tá, é porque você não está enxergando a gente. Eu acho que o que você está falando, aí é o meu entendimento, é aquela passagem de Jesus, assim, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos rapazes. É verdade que isso é um chamamento para cada um, é individual, né? E cada um vai estabelecer dentro de si os
seus desafios, que são, obviamente, muitos e grandes, né? Mesmo que dentro do livro de André Luiz mostra bem essa situação, né? Que aquela irmã reencarnando lá, e ela chorando lá, que eu esqueci o nome dela agora, mas, assim, pelo desafio que seria realmente a reencarnação. Mas eu concordo plenamente com você que realmente o desafio é individual, né? Eu não posso responder pelos meus filhos, assim como não vou responder pelos meus pais, eu só posso responder por mim mesmo. O Hélio ia falar? Não, sou eu, Ellen. É porque eu esqueci que você não estava vendo a gente. Mas eu queria retomar um pouco naquilo que foi falado aí, principalmente pela Sandra, que assim, eu me coloquei muito no lugar do filho também, porque hoje eu sou essa filha que paga terapia para dar conta de um processo dos meus pais, né? Então, assim, o que eu observo hoje, como filha, já com meus 32 anos, e mãe também? É muito fácil a gente colocar a responsabilidade só no momento e continuar cometendo os mesmos erros. É uma situação muito complexa. E aí é meu filho que se vira e paga terapia? Não é bem assim, não, sabe? Isso me dói muito, porque foi uma situação de abandono que eu senti durante a minha adolescência. Foi o melhor que eu podia fazer naquele momento. Ok, tudo bem, né? Respeita esse seu momento. Eu sei que foi difícil para todo mundo também, mas naquele contexto poderia ter tido um tratamento diferente. Aí agora a vida repete a mesma circunstância e o abandono se configura novamente. E transfere a responsabilidade, que é do pai e da mãe, para outrem. A responsabilidade é de pagar um vizinho, é de pagar alguém da família, para poder assumir uma responsabilidade que é sua. Então, eu acho que, assim, quando o Roberto fala, faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo, o que eu faço, isso assim, me dói profundamente. Isso vai, assim, no fundo da minha alma. Porque o tempo todo as pessoas montam e colocam não, você tem que ser assim, você tem que ter responsabilidade, você tem que assumir seus erros, você tem que assumir não sei o quê, mas na hora de assumir os seus próprios erros ou de assumir sua responsabilidade como pai e mãe, se furta e transfere a responsabilidade para outro. E tipo assim, não, ainda se faz coitado, não, não fala assim comigo que eu me sinto mal. Eu falo, poxa, então eu que me viro lá na sala de terapia, eu que tomo uma pancada de remédio aqui para dar conta da sua falta de responsabilidade. Então, eu não sei, é uma coisa assim que, para mim, na posição de filha, me dói muito, sabe? Ouvir. Eu acho que são reflexões importantes, mas também são situações diferentes. Quando a gente fala de papel, né, a gente tem que entender que o processo de avaliação ele também é individual. Se eu abandono alguém na caminhada pela qual eu me responsabilizei, eu vou ter que avaliar esse processo em mim, né? O que não resolve no nosso processo é responsabilizar o outro pelo lugar ruim que eu estou. Porque isso não modifica, porque eu não posso modificar o passado. Então, o que eu tenho que aprender nesse caminho, muitas vezes, é um exercício de perdão, é entender qual que é o objetivo da minha caminhada e fazer um caminho diferente. O que eu levanto e que parece e é realmente difícil é que nós não podemos ficar
enquanto individualidade, sem ficar envolvendo o papel do outro, no mesmo papel, no mesmo lugar. Se eu sou o pai responsável do período da gravidez e continuo pai responsável na época dos netos, eu não mudei o papel, eu não me aprimorei, eu não fiz nada para ser melhor. E se eu era aparentemente bom, mas eu não era bom como precisava, e não busquei ser melhor, eu também estou devendo nesse caminho, no sentido da minha vida, não de dever a Deus, de pecado, de processo. Eu tenho que entender que, na realidade, sou eu que tenho que crescer, e eu tenho que crescer sempre, porque eu não posso ficar no mesmo lugar. Então, o que eu vejo muitas vezes? São pessoas que passam a vida inteira exercendo o papel da mesma maneira, do mesmo lugar, na mesma situação. Isso não é nosso papel. Então, eu não posso dar a mesma aula de evangelização, anos sem fio, sem estudar, sem aprimorar, sem refletir, sem buscar alguma coisa melhor para mim. Então, eu não posso ser o mesmo pai, o mesmo filho, é obrigação minha melhorar nesse contexto e nessa mudança e nesse processo. Um outro aspecto educacional importante é o aspecto cultural, né? Que, na realidade, ele tem duas vertentes, né? A vertente realmente educacional, que é de você ter noção das potencialidades intelectuais do seu filho e auxiliá-lo a colocar isso como material de crescimento a todos os níveis na vida dele, sem prejuízo para ele e para outros. E tem o aspecto de você... Isso. E aí não vai. Tem um monte de janelinha ligada aí aberta, gente. Vamos fechar. E nós temos, né, aspectos da cultura que é o exemplo para que os meninos se instruam. Por que os filhos hoje não querem escola? Não querem escola porque os pais também não querem estudar, né? Nós somos uma geração de superficialidade, as gerações novas. É ler texto pequeno, é ver vídeo pequeno, não ocupar muito tempo, não ler livro. Como é que eu vou ter um filho que estuda, que aprende, se o pai está no mesmo lugar, no mesmo processo? A tecnologia trouxe coisas boas, mas ela trouxe na globalidade dela, que ela traz muita coisa para aprender, essa superficialidade. E quando eu sou superficial, na verdade, eu não sei nada, né? Nós temos uma sociedade cultural quase, né, de semi-analfabetos, porque as pessoas não sabem nada, né? E coisas básicas da vida que se precisava. As pessoas não sabem escrever, o indivíduo vai fazer um curso de direito, um curso de relações exteriores e não sabe português, o indivíduo vai fazer uma outra área da vida e ele não tem conhecimento básico de nada. As pessoas querem viver relacionamento, não sabem nem o que é emoção, o que é sentimento, não conseguem identificar isso na vida dela. Né? Por quê? Porque a gente hoje não estuda, a gente não lê,
as pessoas não sabem nada. E como é que os meninos vão ler, vão fazer? Porque eles não têm exemplo. As crianças que leem é porque tem pais que leem, que estimulam esse contexto na vida. Que é como, né, a questão, por exemplo, do aprimoramento do conhecimento religioso. Se os pais são superficiais, como é que eles querem filhos que sejam aprimorados no conhecimento? Se eu falo que estudar é uma bobagem, como é que o meu filho vai estudar? Se eu levo meu filho para a evangelização e não fico para a reunião de pais, o que eu estou identificando para o meu filho? Que aquele trabalho não tem importância. Mas eu tenho outras coisas para fazer, tá? Mas uma das coisas que você tem que fazer é ser exemplo e referência das criaturas que estão aos seus cuidados. Um outro aspecto educacional importante é o aspecto afetivo, né? Porque é através do relacionamento humano que nós vamos adquirir as nossas virtudes. Então, nós temos que lembrar que no nosso relacionamento a gente abre espaço para se aprimorar ou não. Roberto, Fala. uma pergunta, irmão. Você está falando aí da questão do exemplo, né? Que se eu se eu não faço isso, se eu não faço aquilo, como que eu quero que meu filho seja essa pessoa? Mas, como a gente sabe que o espírito tem uma experiência anterior, e mesmo a gente dando exemplo de tudo. Por exemplo, assim, eu tenho a felicidade que meus filhos são igual a mim, leitores vorazes, né? Eu sou de uma família de leitor voraz. Mas outros valores, não esses, mas valores morais que você dá e os seus filhos não te seguem. Como é que é isso? Eu estou pensando aqui numa mãe que é humilde, e ela é uma trabalhadora, e o filho dela entra para o mundo da droga e vira um bandido. Como é que é essa questão para ela? Nem é para o espírito, porque cada um está, né, no seu caminho. Como que é para ela? Ela deu o exemplo de dignidade, de trabalho, de esforço. Como é que é isso? Olha, ela está fazendo o trabalho dela e ela está adquirindo virtudes. E ela ainda se dispôs a ser referência. Se o outro não buscou essa referência, ele não aceita esse processo, ele não caminha nesse sentido, aí não é esse problema. É o que eu estou falando, que os resultados no outro não são aquilo que avalia o nosso crescimento. O nosso crescimento é a gente estar melhor do que a gente estava ontem. Isso é que avalia, né? Se eu sou a mesmice de ontem, eu não melhorei nada, então eu não estou fazendo e vivendo o meu papel, em que lugar que seja. Né? Não é só na questão aqui das virtudes, mas se eu estou sendo cada vez mais alguém um pouco mais virtuoso, eu estou fazendo a minha caminhada, a minha transformação. Se quem está do meu lado não se transforma, e ele não vai se transformar se não quiser, qualquer processo de transformação educacional e espiritual é um processo de vontade, eu tenho que querer fazer isso. Então, o indivíduo, lembrando aí que o espírito traz o seu contexto e a sua bagagem, ele tem a vontade, e é ele que tem que exercer esse processo de vontade. Então, nesse sentido, nesse contexto, nesse caminho, a situação
é bastante diferente, né? Mas nós temos que aprender a lembrar que o resultado não é o resultado do mundo externo, é o resultado do mundo interno. Né? Nesse mundo de nenhuma paz, numa tranquilidade em termos coletivos, a minha paz interna é que faz a avaliação do meu lugar e do meu caminho. Enquanto pais, é importante a gente lembrar ainda que tem um aspecto educacional importante, que é o aspecto da educação sexual. E dar educação sexual não é ensinar para os filhos sobre gravidez, relação sexual, contraceptivo, não é nada disso, isso é instrução. O que acontece é que há trabalhos que mostram que crianças se fazem mais erotizadas, tendo pais mais erotizados, vivendo comportamentos no campo sexual, às vezes disfuncionais, né? Adultério, promiscuidade, e esse aprendizado ele é um aprendizado de referencial. Então, nós temos que entender que tem um lado de instrução, mas tem um lado também da nossa postura. E quando a gente fala de postura sexual, a gente lembra de papéis, né? E a questão da nossa cultura machista, ela é fruto de um aspecto educacional nesse campo, aonde ainda nesse momento as mulheres não encontram um ambiente de respeito, de dignidade que elas precisam conviver e que, nesse sentido ainda, nós estamos vivendo inúmeras questões de transformação, que algumas delas a gente não entende, outras delas provavelmente fazem parte, né, da vinda desses espíritos desafiando todo o conhecimento humano para invalidar todos os processos culturais, porque o propósito daqueles espíritos que estão endurecidos e que querem tomar a Terra de alguma forma, o propósito deles na verdade, tirar da criatura toda a ligação nesse aspecto educacional, no aspecto espiritual, fazendo com que a criatura passe a ter uma descrença da vida, consequentemente, uma descrença de Deus, se afaste do sagrado, se afaste, né, de Deus, e fazendo esse processo, né, eles tomariam a terra, porque todo mundo embarcaria nesse processo deles, né, e eles acreditam que eles são capazes de fazerem isso ainda nesse momento. Podemos continuar? Sim. Então, vamos lá. Ô, Roberto, só um Pode minutinho. falar. Eu queria até me retratar com a Sandra, que eu acho que foi até os contextos foram diferentes, sabe, Sandra? Você até me desculpa pelo tom, porque é uma coisa que me dói muito e eu fico até exaltada, sabe? Quando comento essas coisas de responsabilidades parentais.
Mas a sua situação e a situação que eu vivi são, assim, dois planetas completamente diferentes, tá? Mas aí você me desculpa qualquer coisa, tá, querido? Mas eu te agradeço ter tido a coragem de falar e muito mais a coragem de se retratar. Porque eu acho que um lugar importante nesse tipo de estudo é o lugar da gente se colocar. E a gente se colocar em papéis diferentes é bom para a reflexão de cada um na situação, né? Porque provavelmente muita gente também ficou incomodada com a fala da Sandra de dizer que o filho dela é que paga a terapia. Mas a Sandra, ela se expressou de uma forma e isso faz com que a gente pense que, né, do nosso cuidado de expressar, que ele pode ser entendido de uma forma errada. E claro que, falando de relações familiares, isso mexe com o coração da gente, isso mexe com a vida de todos nós, e a gente se indigna em determinadas situações, em determinados contextos, a gente se emociona, mas o lugar é esse, a busca é essa, e eu, particularmente, né, fiquei muito satisfeito da forma que a gente pôde desenvolver o estudo na outra semana, de uma forma mais aberta, mais reflexiva, e que a gente está trazendo para cá. Porque, como o Alexandre disse, isso é muito difícil, e é difícil mesmo. Né? E o trabalho, a forma que a gente está trazendo aqui, é uma maneira, não que eu viva, mas que eu acredito nela hoje. Sabe? E acredito muito mais do que muita coisa que eu fazia anteriormente. Então, às vezes, eu fico até tendo que me vigiar, porque coisas que eu reagia ou agia, eu acho que elas hoje não cabem mais e a gente precisa, nós estamos aqui para ser melhores e fazer um caminho melhor, embora eu sei das minhas limitações e das minhas dificuldades, quanto as suas, quanto da Sandra e de todos nós que estamos aqui. Roberto, eu gostaria de... Posso interromper? Pode interromper. Não, eu gostaria de tocar no assunto, eu gostaria que você pudesse desenvolver um pouco, porque muitas vezes, como pais, a gente assume um papel de querer se colocar no lugar de Deus, né? Como se nós fôssemos capazes de dar tudo que a gente pode, né? Querendo dar a perfeição. E a gente esquece que nós somos imperfeitos. Então, é nesse contexto que, muitas vezes, eu mesmo falo, olha, eu estou dando o meu melhor. Se o meu melhor é suficiente para o meu filho, isso cabe a ele decidir e cabe a ele a trabalhar com essas dificuldades. Da mesma forma que eu, em algum momento da minha vida, eu tive que também trabalhar com as deficiências dos meus pais, que me levaram a eu ter traumas, ter dificuldades. Até hoje eu sou roedor, né, quanto mais de unha, né, das mãos, e provavelmente isso tem alguma relação com a minha infância. E a gente tem que caminhar nesse processo. Então, esse processo passa um processo, me parece, de perdão, para que você possa caminhar para frente, né? Para você pode seguir seu caminho, para que você não fique preso lá no passado com seus pais, e também que você possa libertar seus filhos, né? Para que eles possam seguir o caminho. Né? Então, eu acho que nesse processo é que a gente tem que ter esse entendimento. Aí a gente tem uma frasezinha, né? Que a gente não é responsável pelo aquilo que eles fizeram de nós, mas nós somos responsáveis pelo que a gente vai fazer daquilo que eles fizeram de nós. Então, dentro do contexto onde você nasceu, dentro das dificuldades todas, você pode fazer um bom uso disso ou não. Isso vai depender de como você está vivendo, né? Essa relação aí com Deus. Quando você fala disso, e isso é muito importante, é que a gente tem que lembrar que qualquer coisa do passado deveria ser para nós só uma experiência, mais nada.
porque a gente não pode mudar esse passado. Então, nosso papel, nosso lugar é de se municiar de recursos para tratar desse contexto. E, muitas vezes, os nossos pais, por exemplo, nessa lembrança e naquilo que a Ellen colocou aí de dor, né, que eu acho que é muito importante a gente poder se expor, todos nós, como o pessoal da constelação fala, nós temos uma criança ferida dentro de nós. Porque o processo de educação que todos nós recebemos não é perfeito. E algumas relações familiares são muito tóxicas. Tem pais abusadores, mães abusadoras, né? Tem situações familiares muito complexas. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente vai ter que aprender a perdoar. Mas a gente também vai ter que aprender a acolher em nós essa criança ferida para que ela amadureça, para que ela saia desse lugar, né, entendendo que se eles não puderam fazer por nós, e se nós estamos vendo a nossa necessidade, nós estamos vendo os nossos limites, a gente pode fazer por nós. E se a gente puder fazer por nós, nós vamos estar caminhando naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente deve. Eu queria colocar agora, né, um pouquinho sobre... Será que a gente vê nos netos a nossa atitude com os nossos netos, que alguns de nós aqui já somos avós, alguma coisa que a gente não fez com os filhos? Será isso? Olha, na realidade é porque são relações diferentes, né? Porque talvez se a gente tiver que assumir o papel educador do filho, do neto, e a gente não melhorou, a gente vai ser aquele mesmo pai para o neto que a gente foi para os filhos. A relação nossa, que é uma relação diferente, e essa relação ela traz uma coisa diferente. Hoje, antes de começar a live com o Rossandro, eu falava com ele, né, porque ontem ele e a Janine, eles brincaram lá, fazendo surpresa, que ia ter umas coisas às 8h20, que a Janine tinha sumido, por isso. E o que é que tinha acontecido? Eu mandei para lá, falei assim, a gravidez, né? Porque eu agora, com esse negócio de ser avô, eu estou querendo neto para tudo quanto é lado, ver menino para tudo quanto é lado. Aí ele não era, né? Então, eu estava falando com ele que eu sabia que as pessoas diziam, mas eu não tinha ideia que a relação avô-neto, ainda mais o meu neto, que é muito novinho e que a pandemia nos tirou muita chance de estar junto com ele, ela seria tão impactante na minha vida. Ela é muito diferente da relação minha com meus filhos. Não é que ela é melhor ou pior, ela é diferente, né? Agora, eu vejo assim, que a importância de todos esses papéis que nós vivemos é de ver o quanto que a gente melhorou. Eu melhorei como filho, eu melhorei como irmão, eu melhorei como pai, eu melhorei como companheiro. Essas coisas é que são fundamentais, porque o processo de evolução é individual, ele não é coletivo, né? E essa ideia, né, nós temos um dos arquétipos mais complicados que nós carregamos na vida é o arquétipo de Salvador, né? Que o judaísmo e o cristianismo
eles foram muito fortes nesse lugar, né? De ter um Messias, de ter um Salvador para mim, porque é muito fácil, eu faço tudo errado, na última hora eu falo assim, Deus me perdoa, o Salvador me perdoa, Jesus morreu por mim, então está tudo resolvido, né? Então, essa visão que a gente tem na doutrina espírita, de que nós somos responsáveis pela nossa caminhada, que nós é que temos que fazer esse processo de caminhar pessoal de transformação, isso tudo é muito difícil de ser assumido, porque era muito mais fácil acreditar que Jesus me salvou e eu vou à igreja, tomo a comunhão ou assisto a pregação dominical e está resolvido, porque Jesus, eu acredito que ele vai me salvar e ele vai me salvar. Então, o nosso processo individual de transformação é bastante difícil. A relação conjugal, ela nos convida, e aí eu estou falando porque a maioria aqui de nós somos casais mesmo, né? A reavaliar constantemente, diariamente, alguns aspectos da nossa educação, do nosso aprimoramento. O primeiro, né, é do entendimento e da compreensão e do domínio dos nossos impulsos. Viver com qualquer pessoa exige que a gente aprenda a dominar a nossa impulsividade. E quando eu falo de impulsividade, não é só grito, não é só falar alto, não é só ser autoritário, né? Porque, às vezes, a gente é intrometido, né? A gente assume o papel do outro, não deixa o outro fazer. Por que filhos, por exemplo, eles são imaturos a vida, muitos anos da vida, ou às vezes a vida inteira? É porque nós não deixamos eles fazerem o papel deles de crescerem, de tomarem a responsabilidade das coisas. Um outro aspecto que a relação conjugal nos convida é da formulação de ideais, né? A gente aprender a fazer metas para a nossa vida, né? Para a gente saber o que a gente quer, como que isso vai ser, de que maneira que a gente quer isso na vida. Outra situação interessante é do aprender a estruturar projetos, a renovar contratos, né? Dentro do processo da fidelidade. O que nós queremos agora? O que nós vamos buscar juntos? O que nós precisamos fazer nessa nova etapa, nesse novo caminho? Como a gente não faz esses projetos, a gente vive muitos momentos complexos da relação. Por exemplo, a gente vive o momento complexo da chegada dos filhos, em que eles vêm e tomam o lugar de todo mundo pela necessidade real deles, e o casal perde a noção porque não se preparou para isso. Como a gente não prepara para a síndrome do ninho vazio. Como muita gente não se prepara para aposentar. Então, a gente tem que aprender a fazer projetos na nossa vida, e o casamento é uma oportunidade de nos ensinar a fazer projetos em conjunto e construir e aprimorar a nossa vida, né? A relação do casal, ela ajuda a gente a aprender a determinar os nossos papéis em cada momento da caminhada e os nossos limites. E quais são os objetivos e quais são as novas metas que a gente tem nesses papéis e nesses limites, né? Porque
fidelidade é cumprimento de meta. E se essas metas não são possíveis, a gente reestrutura o contrato, conversa e monta esse processo de uma outra maneira. Além disso, né, os aspectos educativos, eles nos dão, na relação conjugal, capacidade de avaliar e de fazer mudança. Que parece uma coisa muito simples, porque nós estamos num caminho bastante complexo, né? E a gente, às vezes, fica preso num ponto de vista, e aí então a gente não sabe avaliar, e a gente não faz mudança. Só para vocês verem, saindo desse lugar, existem pesquisas que estão mostrando a evasão dos indivíduos, das pessoas, das religiões. Eu não sei, né, eu não vi uma pesquisa no Brasil, mas há uma pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos, que ela mostrou que 10% dos indivíduos que eram católicos desapareceram da igreja e 15% dos evangélicos desapareceram dos cultos evangélicos. E o que acontece, na verdade? Acontece que não há mudanças nessas estruturas que chamem a atenção do indivíduo. Essas estruturas religiosas, e o movimento espírita não é diferente, não se preparou e não tem se preparado para esse mundo novo. As pessoas hoje não querem ouvir sermão, elas querem ter espaço para falar, para colocar a sua dor, para serem escutadas. E a gente não aprendeu isso, né? Outro dia eu falava um grupo de atendimento fraterno, não era atendimento espiritual de uma federação espírita, e eu dizia dessa questão, uma coisa é você ter uma reunião de estudo do livro dos Espíritos. Porque o livro dos Espíritos precisa de alguém que é referência para as pessoas estudarem. Se não tiver um gerenciador de conhecimento prévio, as pessoas não vão entender o livro. Mas eu não consigo entender um estudo de evangelho hoje, estou falando hoje, porque eu já fiz muito isso. Hoje eu não consigo mais fazer um estudo de evangelho em que as pessoas não possam participar e colocar as ideias mais absurdas que moram dentro delas, mas que elas estão precisando falar, que elas estão precisando ser escutadas e que elas precisam ser entendidas. Porque o evangelho não é uma doutrina de aprendizado para decorar o ensinamento do evangelho. O evangelho, ele existe enquanto vivência. É isso que Jesus fez. Ele viveu o evangelho. Ele não pregou o evangelho, ele não construiu uma religião. Ele vivenciou a lei de amor na sua maior expressão na Terra para mostrar que as coisas caminham nesse contexto e fazem-se nesse contexto. Então, muitos casais ainda convivem com muitos desafios e os casamentos estão à beira da ruína, porque a gente não pensa alguma coisa diferente. A gente não busca o entendimento do outro, a dor do outro, a questão do outro, para que isso seja caminho
e que isso seja, na verdade, o momento de cada um, de cada criatura nesse contexto. Eu vou parar por aqui, que nós já estamos aí faltando 5 minutos. Não sei se alguém tem algum outro pitaco aí da vida, como diz a turma. Roberto, o João Pode falar. ficou com a mão levantada há um tempão, não sei se ele já está aí. Quem? João Siqueira. Mas o Roberto, é só deixar as mulheres. Não, pode falar, João, é para poder inibir Salomão e Alexandre, que eu falei isso, mas pode falar à vontade, João. Eu só estava fazendo uma reflexão, Roberto, essa questão na relação pais e filhos, né? Mamãe faleceu no ano passado, aos 90. Ela teve só 18 de gestação. 18. Fez o quarto, depois éramos 12, faleceu com 51 anos de idade, outra mais 2 anos mais em outubro. E hoje somos 10. Bastante grande. Metade nordestina, metade mineira, né? E, obviamente, eu acho que, às vezes, passa, né, naturalmente, situações, eu vejo muitas situações má do passado em relação aos pais e tudo, mas eu penso, né, assim como você falou, do exercício, né, do perdão, são duas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, tudo, qualquer pai, mãe, né, pelo estado espiritual em que ele se encontra, ele te concedeu a oportunidade da encarnação presente. Isso já é o máximo do máximo, né? Esse é o primeiro ponto que você te reflete muito. E uma vez, né, até nisso, eu não sei se foi o Alexandre que ponderou isso. Uma vez eu vi um amigo meu falando exatamente isso. Ele ia dar para o filho tudo aquilo que o pai dele não tinha dado para ele. Eu falei, olha, eu penso exatamente a gente não deve pensar dessa forma, né? Porque, querendo ou não, a grande maioria das vezes, naturalmente, meus pais se esforçam, né, na condição deles para dar o que eles podem, né? E eu tenho, né? Graças a Deus, a vida, né, o trabalho, as condições e tudo nos propiciou a gente progredir um pouco, mas eu, na minha relação com meus filhos, eu tenho bastante consciência que a gente não tem, nem eles esperam absolutamente nenhuma herança material da parte da gente, né? E, graças a Deus, eles já avançaram bastante no campo aí de educação, já são autossuficientes, né? Mas tem muito isso também, né? Que você também ponderou, de muitas das vezes o pai lá está assistindo futebol, tomando cerveja e vira para o menino, você não está na hora de você ir para a evangelização, não, ou para a mocidade, né? Então, assim, quando um pai, às vezes, vem questionar comigo uma dificuldade que ele tem, principalmente com um filho adolescente, eu pondero exatamente isso. Como é que está a sua espiritualidade, né? Como é que está a sua relação nesse ponto? E realmente, se a gente não for na frente, é impossível a gente querer que os filhos vão atrás. Mas é isso, era só uma reflexão mesmo, né? É isso aí. Obrigado pela oportunidade da palavra. Eu que agradeço aí a colaboração. Alguém mais quer falar alguma coisa? Roberto, uma coisa que você falou na semana passada, e essa semana também eu escutando o Marlon Requedal, falando sobre da gente, quando Jesus falava, né, que a gente vai ter que negar pai, mãe, para poder cumprir a sua tarefa junto dele, né? Na realidade, a gente, nesse lugar aí, da gente fazer diferente, da gente mudar, igual você colocou aí, esses aspectos da mudança, né, que são muito importantes, e ele falando assim, se a gente manter os padrões do que a gente aprendeu com os pais e tudo, mas a gente não cresce como pessoas, a gente não cria a nossa individualidade, e é aquela questão mesmo de cortar esse cordão umbilical, né, de
de assumir a nossa própria vida, de ter um diferencial nesse processo aí, porque e também a gente não ter a mesma coisa com os filhos, né? Os filhos também vão ter o momento deles de saída, de libertação da nossa proteção, de tudo que a gente pode oferecer, cadeias emocionais que a gente coloca, né, nos filhos, muitas coisas que a gente sem perceber vai fazendo, né? E os filhos realmente eles têm que partir para o mundo deles, né? Eles não podem viver as nossas vidas, assim como nós também não podemos viver a vida deles. Então, quando você falou do neto também, se você tivesse que assumir a responsabilidade da educação dos seus netos, né? Você talvez desse a mesma tônica que deu aos filhos, ou talvez não, porque você já cresceu nesse lugar de pai também, né? Eu vejo, isso eu notei perfeitamente da primeira à última filha, como é que foi, né? Natália, peguei cheio de cuidados, Isabela me dá para cá, que é minha, Letícia, então já foi, vai andando, minha filha, vamos embora e tal. Por quê? Porque é um processo, né, de aprendizado, como pai também, né? Mas eu achei muito interessante essa fala dele, do desligamento, né, da gente quebrar esses elos, né, da educação que a gente recebeu. Claro que não é abandonar os pais, porque ele fala assim, Jesus falou isso, mas ele falou lá atrás também, honrai vosso pai e vossa mãe. Né? Ou seja, você vai, o que o João acabou de falar, assim, né, foram os que nos deram a vida, por aqueles que tomaram conta de nós, né, da forma que deram conta, mas que nesse momento eu tenho que romper com tudo isso para criar o meu próprio caminho, né? Então, é uma questão assim, que eu acho muito, muito interessante na fala dele, na sua fala também, né? Mas ele foi bem direto nesse aspecto aí da nossa vivência, né, como filhos, né? Porque até hoje, né, a gente vive esses reflexos porque a gente não cortou esse laço aí energético que nos permite criar o nosso próprio caminho. É importante a gente pensar, Paulinho, que a caminhada é de transformação. Quando diz de morrer o homem velho, né? Ele tem que morrer. O padrão de ontem, ele tem que deixar de existir. Mas os outros assim, mas eu já tinha melhorado, mas você não melhorou o que precisa. Você tem que mudar, tem que ampliar, tem que se ver em outros lugares, né? E como o apóstolo Paulo fala conosco, né? Quando era crianças, né, eu vos dava leite, né? Agora que é adulto, não é leite mais que tem que dar. Tem que dar outro tipo de alimento, outro tipo de crescimento. E o processo de evolução ele é contínuo. E o que eu sinto muitas vezes é que as pessoas elas estão em algum grau de contentamento com o lugar que elas estão. E quando a gente está nesse lugar, isso significa que isso não é bom, porque eu não estou aqui para ficar parado. Eu tenho que ser melhor. Se a gente fala que evolução é processo, a evolução me fala que a cada dia eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. Né? Senão o morno será vomitado, né, Roberto? Isso. Se você fica parado, você está morno. Né? Então, a gente tem as vivências de todos os lados buscando o caminho do meio, mas a gente, ora está numa polaridade, ora está na outra, e a gente vai caminhando. Se a gente Deixa eu dar uma sugestão para você. Um filme que vai concorrer ao Oscar amanhã, um desenho animado, que é A Rede. É uma adolescente, né, um urso, né, que vira um urso vermelho. E é justamente a coisa da ligação com a mãe, que ela tem que ser rompida para o crescimento, entendeu? Muito interessante, da Disney, viu? Sugestão para vocês. É bacana, eu já vi. Muito lindinho, também já assisti, apaixonei. Eu queria falar uma coisa também, que aí agora vou falar para os casais que já não estão mais com filhos em casa, e que é uma coisa que também querer colocar só mais um tempero aí nessa história toda,
que é com relação ao nosso próprio crescimento pessoal mesmo, tá? De ser humano, né, envolvido com criaturas de Deus, que é o caso dos pets que a gente resolve ter dentro de casa da gente e que a gente vê aí, né? Não é o caso meu de Ana Maria. A Morena realmente dá um trabalhinho legal para nós aqui, mas é muito contornável. Mas os casais que se separam, eles e que não têm filhos, mas têm pets, então eles têm a guarda do dia que cada um vai ficar também, sabe? Aí eu já não estou falando mais do pet, eu já estou falando do ser humano, sabe? Que tá envolvido, que está de pirraça com outro ser humano, porque quer ter um momento com o pet dele, entendeu? É um negócio assim, interessante que a gente caça para a vida da gente, né? No nosso caso, nós não caçamos, né? A Morena chegou na nossa vida de uma maneira muito maravilhosa. O Pedro achou ela lá esse ano, são 12 anos que ela está conosco, e ela está aqui levando a vida direitinho dela, nós estamos administrando ela direitinho aqui, sabe? Mas é outra questão também, que não é de filho, que não é de neto, mas é de um ser humano que você pega para cuidar e que, se você não cuidar também, sabe, irão haver consequências a nível espiritual para todos nós. É só não está muito bem no nível do que o Roberto queria trazer, não, mas eu não posso deixar de trazer, porque essa baixinha está aqui do meu lado, aqui, ó. Eu estou assistindo a palestra toda aqui, ela está deitada aqui no meu canto, aqui, ó. Está deitada aqui. Ela está deitada aqui, ó. No final da encarnação, ela vai estar N vezes melhor do que ele. Aí, depois, a mulher dele disse assim, você implica com ele, não. A Morena vai ficar N vezes melhor do que ele, porque ele é cabeça dura. Eu estou esperando o dia em que essa bichinha vai virar espírito para nós dois viver uma vida eterna na alegria total. Ela vai arrumar outra coisa. Assim, eu descobri que peça rara que eu arrumei na vida. Vamos lá, vamos pensar, mas eu acho que as pessoas, independente do que são, elas são cuidados da gente. E a gente tem um contrato de fidelidade. E um contrato de fidelidade ele envolve um distrato de respeito. Então, eu vejo, por exemplo, muitos casamentos se desfazendo com tanto desrespeito, e isso é realmente um agente complicador da vida das pessoas, né? Então, a gente precisa repensar, né? E mais do que a gente ser marido e mulher, nós somos irmãos em Deus, somos seres humanos, e a gente precisaria entender que a experiência de agora é um nível de experiência diferente com pessoas que a gente vai conviver, já conviveu em outros níveis e que elas precisam disso. Se nós estamos falando da lealdade ao trato, né? O distrato ele tem que ser feito com respeito, e a gente, dentro da área, por exemplo, eu tive muito tempo trabalhando como perito na área da justiça de família, né, na vara de família, e eu via o imenso desrespeito dos pais, e pior do que isso, o desrespeito deles com os filhos, usando os filhos como instrumento de agressão de um contra o outro. Então, a gente tem que pensar nisso também, nesse processo. Não só de estar juntos, mas se, de repente, a gente descobre que não deve ficar junto, porque muita gente pode descobrir isso, né? Eu só estou falando isso aqui que a Joana não está aqui, porque aí, se ela ouve, resolve ir embora, eu estou perdido. Mas se alguém resolve fazer esse distrato, né, esse distrato tem que ser feito com respeito, com dignidade. E a gente vê que... Porque não tem distrato que não doa. Não existe. Qualquer quebra, ela causa uma fissura.
né? Pode ser uma fissura maior, uma fissura menor, mas isso deve ser feito com respeito. Já passamos do limite, o Alexandre não me pagou para trabalhar mais do que o tempo que eu fui contratado, e então, vou passar a palavra aí para vocês encerrarem. Muito obrigado, um beijão nessa turma toda. Vendo o Franklin aí, ó, beijão, meu querido, saudade, muita saudade, Franklin.